Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, ó, segundo o livro de Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Amém, irmãos? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei da Síria a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que de veras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Amém? Somente até aqui. Encurve a sua cabeça para uma breve oração. Pai, nós te agradecemos por a sua palavra. Pedimos que o seu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor esteja conosco neste momento e que o louvor seja tudo para o Senhor. Mas fale conosco, não nos deixe sair daqui da mesma forma. Que essa palavra, da forma que lhe agrada, venha, meu Deus, tapar as brechas da nossa vida, preencher o que falta em nosso espírito, porque o homem sem o Senhor, ele sente um vazio, que nada nesse mundo é capaz de suprir. E nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que cura todas as nossas enfermidades, sacia nossa alma da sede e da fome, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, essa palavra que nós vamos ler aqui hoje, ou que lemos aqui hoje, ela fala muito ainda nos nossos dias.
Você leu no versículo de número 1 a descrição de um servo, de um homem de guerra, de um general de soldados, que foi Naamã. A descrição desse homem mostra que ele não era pouca coisa. Naamã não era alguém despercebido na multidão. Naamã era um homem que tinha o seu cargo, que tinha o seu nome conhecido com grande peso. Naamã tinha a sua reputação diante das pessoas, diante do rei. Então Naamã, ao nosso olhar, ele era um homem especial. Ele era um homem que carregava consigo uma liderança, um respeito e uma posição. Você observa, por exemplo, que o texto lido diz para nós que ele era chefe do exército, ele era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por meio dele, ou seja, pela batalha dele, pelo trabalho dele, pela a intervenção de Naamã, o povo sírio teve grandes livramentos. Então, quando alguém olhava para Naamã, observava que era um homem que resolvia as coisas. Não era aquele homem assim, e ele nada é a mesma coisa. Não. Quando alguém olhava para Naamã, a admiração e o respeito vinha junto com o nome. Amém? Mas o texto não para ali. Diz que Naamã, ele era um varão, um homem valoroso, mas ele era leproso. A Bíblia diz que ali tinha um porém. Porém, ele era leproso. Você pode observar isso e pensar, mas irmão Rodrigo, ele era leproso, mas ele tinha todas as qualificações. Porém, ele era leproso. Observe, irmão, e aqui já vai uma resposta para você e para mim, que nós podemos sim sermos homens e mulheres de Deus, podemos ter grandes qualificações profissionais, podemos ter até diante de Deus uma grande admiração por parte dos nossos feitos, porque a Bíblia diz que nada que o homem faz, ele faz sem ser pelo Senhor. Amém? Então todos os feitos do homem, ele busca e ele tem a força e ele tem ali o braço do Senhor para que o dirija e o guarde, para que por meio dele venha grande livramento. Mas aqui no caso você observa que Naamã, ele mesmo em meio à admiração, mesmo em meio a aquele olhar carinhoso, de afeição, mesmo trazendo sobre ele aquele peso de graça que as pessoas... Naamã é o cara. Se Naamã está aqui, a gente pode ficar tranquilo, porque ele é do nosso time. Mas a Bíblia deixa claro que ele era leproso. Talvez você está sentado aqui hoje, você fala, mas irmão, tem coisa que eu não entendo na minha vida. Eu canto, eu contribuo, eu vou à igreja, eu dou meu bom testemunho, eu faço as minhas coisas, eu tento fazer tudo certo. Quem olha para mim me elogia, fala que vê Cristo em mim, não é isso um bom elogio para os dias de hoje? Vê que por meio das minhas atitudes eu elevo o nome de Cristo, mas eu tenho em mim uma lepra. Eu tenho em mim algo que ninguém conhece. Eu tenho em mim, na minha carne, uma sujidade. Eu carrego comigo manchas, feridas, que me envergonham. Porque essa lepra, não é como você imagina hoje, somente uma manchinha, um negocinho. O homem leproso, nos tempos bíblicos, ele tinha um tratamento não é igual hoje, que nós conhecemos, né, como a hanseníase do nosso tempo. Você vai, faz o tratamento, se isola. O protocolo medicinal eu não vou saber te dizer, mas o bíblico eu sei te falar. Nos tempos de Cristo, ou nos tempos de Naamã, você observa que a lepra
ela era uma doença na pele, ou talvez fungo, ou pode ser também manchas corporais e até uma contaminação em roupas e casas. Conforme você observa em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14. Um problema, ele era cerimonial, social e espiritual naquele tempo. Quando alguém olhava um leproso e eles sabiam como era a lei de Moisés, eles já sabiam qual era o tratamento que aquela pessoa teria que ter. E eu vou falar aqui, você também vai saber. O livro de Levíticos, capítulo 13, verso 2, diz que quando um homem tiver na pele da sua carne inchaço, pústula, mancha lustrosa na pele como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Ou seja, quem constatava uma lepra não era o médico, era um sacerdote. Quando alguém era suspeito da lepra, eles não pegavam só, vamos levar, né, o doutor fulano para que ali ele seja curado. Não, vamos levar para o sacerdote, para a gente ver qual é o tratamento que ele vai ter. Mas você observa também que Naamã não era um israelita. Naamã era um homem do exército sírio. Ele não teria essas credibilidades, esse acesso a um sacerdote. Porque ele era um homem de outra denominação, vamos dizer assim, de outro extremo. O leproso era examinado pelo sacerdote, que declarava se ele estava imundo ou se ele estava limpo. Existia um processo de purificação de quem era declarado o leproso. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém? Esse sacerdote olhava para o leproso e ele falava, olha, você vai ficar em isolamento. E depois de passar do período de purificação, ele retornava, passava na perícia do sacerdote e esse sacerdote dizia para ele se ele poderia voltar para a congregação ou não. Amém? Ele autorizava o retorno à comunidade. O livro de Levíticos 13, verso 45 e 46, resumido, diz: o leproso habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Ou seja, o sacerdote não o curava, ele apenas atestava. Certo? Ele apenas atestava. O isolamento social e religioso do leproso era assim, ó, ele era excluído da convivência social. Se tem alguma coisa ruim para nós, viver sozinho, não é, irmão? É assim? Você observa que quando alguém tem um estágio inicial de depressão, o que ela faz? Ela se isola. Ela não quer mais contato com ninguém, já quer começar a ficar num quarto escuro, já não quer mais. E o ser humano não foi feito para viver isolamento. Nós não conseguimos fazer isso. Nós ficamos perturbados. O ser humano é feito para ter afeto, para ter carinho, para ter toque, para ter ajuda, socorro, conversa. Para isso estamos aqui. A igreja do Senhor está aqui para isso, para receber, para tratar com amor, não para isolar. Então nós não podemos viver fora disso. O leproso não podia frequentar o culto, o que para muitos é uma alegria, para outros é uma tristeza. Não podemos, imagina, irmão. Ó, você está leproso, você não pode frequentar o culto. Imagina o quanto um homem desse poderia sofrer sem frequentar o seu culto. O leproso, ele deveria usar um sino e andar por aí gritando que ele era imundo. Imagina que situação de tristeza, de vergonha. Ele tinha que anunciar suas condições gritando, eu imundo, imundo. Ele andava por onde ele passava nas suas delimitações gritando. Ele não podia andar no meio do povo, que ele tinha seu isolamento, mas por onde ele tinha legalidade, ele ainda tinha que sair gritando, imundo. Então, alguém olhava para ele e falava, ali está o leproso. Ali está alguém que tem uma doença. Não posso ficar perto dele. Constrangedor, no mínimo, né, irmão? Isso produzia solidão, estigma, uma ruptura familiar que tirava ele. Ou seja, uma morte social antes da morte física. Não existiam, irmão, você pode observar, tratamentos humanos. O sacerdote só atestava. Ele não chegava ali e falou, ó, você vai tomar isso aqui, passa o sangue. Não tinha nada disso para o leproso. Ele só era atestado e pronto.
Mas existiam tentativas de tentar diminuir, mas sem eficácia. Como costume, eles passavam os óleos, aqueles ungüentos que nós vemos no Novo Testamento falar sobre isso, ervas medicinais, né? Banhos, rituais, práticas supersticiosas. Talvez sempre tem, né? Aquele irmão, aquela irmã que tem ali seu ritual, toma chá de boldo, passa isso, passa a pena da galinha, passa a unha do pombo. Sempre tem alguém com uma ideia dessa, irmão. Não é assim? Todo lugar, toda família, todo mundo tem uma ideia. Só que nessa época, para a lepra, isso eram somente superstições. Não tinha uma eficácia real. Só estou dando um plano aqui para os irmãos entenderem, nós já vamos aqui aplicar isso. O livro de Jeremias, capítulo 46, verso 11, Jeremias diz: sobe a Gileade, toma o bálsamo, ó virgem filha do Egito, de balde, ou seja, de forma à toa. Vocês multiplicam os remédios, mas não há cura para ti. Ou seja, os seres humanos produzem as suas medicinas, eles produzem os seus remédios, eles tentam de toda forma tratar a doença da lepra ou qualquer outra doença, mas a Bíblia diz para nós, através de Jeremias, que isso é em vão, porque somente Deus é quem pode curar de forma repentina e de forma eficaz. A lepra era vista como incurável aos olhos humanos. Você observa que quando Arão, Miriam e Moisés participaram ali, né, do momento de picuinha, onde Arão faz um comentário, uma conversa com Miriam a respeito de Moisés. Vocês lembram dessa história? Qual foi a punição que Miriam recebeu? A lepra. Quando Arão olhou para Miriam e viu que ela ficou leprosa, ele correu para Moisés. Moisés, ore a Deus para que Deus não me dê lepra também. E Deus rogou, e Arão e Moisés orou, e Deus ouviu e deu misericórdia para Arão. Mas Miriam ficou retirada pelo seu tempo de purificação, pelo pecado cometido contra Moisés. Observe então, irmãos, que aqui está o ponto central dessa mensagem. Naamã não era israelita, como eu disse. Ele era um comandante do exército sírio, poderoso, honrado. Provavelmente ele não vivia isolado como um judeu, porque a lei não servia para ele. Tinha um status político que amenizava o seu estigma. Eu sou leproso, posso ser leproso, mas eu tenho aqui a minha roupagem, né? Eu tenho aqui o meu armamento, eu tenho aqui os meus cavalos à minha disposição. Eu tenho até a lepra aqui, mas eu consigo contrabalancear. E você percebe como que é difícil para alguém que tem status se render à mensagem? Para alguém que tem uma posição política, uma posição social, alguém que tem um prestígio diante da sociedade. Você viu como é que é difícil abrir mão e se render à mensagem? E se render à lei de Deus? As pessoas até se simpatizam, acham bonito, se dizem cristãs, mas o que é que prova que alguém é cristão de verdade? Não é a boca, é a atitude, é a mudança, é a rendição. Amém? É o quanto ela agora é movida pelo Espírito e não mais pela carne. Falar, irmão, já dizia o ditado, até papagaio fala. O livro de 2 Reis, conforme lemos, capítulo 5, verso 7, o rei de Israel, quando recebe a carta do rei Ciro, ele diz: acaso sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que este envie a mim um homem para que eu possa curar da lepra? Porque eles conheciam que somente Deus poderia curar, poderia matar, poderia dar vida. Amém? Então esse rei, quando recebe a carta, o que ele pensa? Isso aqui é uma emboscada. Esse rei Ciro aqui não me engana. Ele está mandando essa carta aqui para mim, mas ele tem segundas intenções. Na hora que eu receber Naamã na minha casa, que diante do meu povo, ele está querendo uma ocasião contra mim. Mas Eliseu, o homem de Deus, observou que o rei se atribulou. E ele chega para
Ele chega para o rei e ele fala, irmão, uma frase que nós temos que aprender muito com isso. A gente não pode ficar com medo de tudo, irmão. Sabe, das situações da vida, quando o inimigo se levanta, quando as afrontas vêm sobre nós, ele tem que parar com esse negócio de ficar amedrontado por tudo. As aflições sobrevêm sobre mim, as lutas se levantam, o inimigo, o demônio se aparece, alguém que vem com armas, com fogo, com carros, com cavalos, os seus cavaleiros. Olha a palavra do profeta Eliseu. Ô rei, verso de número 8, por que você está aí, rapaz, rasgando suas vestes? Deixa vir a mim, e você saberá que há profeta em Israel. Isso não mostra uma confiança, Silene? Deixa vir. Se ele bater aqui no meu portão, ele não sabe com quem que ele está mexendo. Porque nós servimos a quem, irmão? A Deus. A Bíblia diz que Eliseu era um homem de Deus. E qual é o seu título? Mulher de Deus. Homem de Deus também. Nós servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele manda. E lá vai Naamã. E agora você começa a prestar bastante atenção, irmão. Naamã chega. E na cabeça de Naamã, junto de sua lepra, eu imagino Naamã indo. Vou chegar lá, o texto nos dá esse amparo. Vou tocar a campainha do profeta Eliseu. Ele vai chegar ali Ó, irmão, tô fazendo propaganda hoje, hein? Boa. Ele vai chegar ali e ele vai me atender, né? Vai falar assim, pois não, excelentíssimo senhor general de guerra, Naamã, e que posso te ajudar? E ele vai botar a mão sobre a minha cabeça e vai expulsar todo o mal no nome de Jesus. E eu sairei dali e serei curado e tocarei a minha vida e tudo voltará ao normal. Isso era a cabecinha de Naamã. O ímpio! Como gosta de dizer o irmão Mateus, o ímpio pensa assim, irmão. Quando você falar para o irmão, vai na igreja, que lá Deus vai falar com você, Deus vai curar você dessa depressão, dessa ansiedade, dessa doença, vai te levantar, vai abrir porta de emprego. Assim, ele vem. Não, que eu vou chegar lá, vai ter alguém lá, né? Com superpoder, que vai pôr a mão na minha cabeça e vai arrancar o mal na unha. A gente pensa isso, irmão. A gente tem dessas. A gente é supersticioso, a gente imagina essas coisas. Então que eu vou chegar na igreja hoje e o Rodrigo vai vir rolando, rodopiando e ele vai pegar eu no colo e vai sacudir e o mal cai no chão e eu volto para minha vida. Ô glória! A gente vem pensando nessas coisas. Vou chegar lá, mas olha só a atitude de Eliseu, homem de Deus. Veio Naamã com seus cavalos, com o seu carro, parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Irmão do céu, se é isso nos dias de hoje, Eliseu não ia ser considerado homem de Deus nunca. Sem coração. Não tem amor pelas almas. A alma foi lá, sedenta atrás dele. E o que ele faz? Ele manda alguém ir lá para atender. Ele nem se dirigiu a palavra a Naamã. Olha isso. Mas o texto diz que Eliseu era um homem de Deus. E quem é de Deus, irmão? Se ele tem uma certeza, ele não precisa ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Amém? Ele simplesmente faz. E o resultado vem para comprovar que o que ele está fazendo está certo. Você não precisa ficar dando explicação, irmão. Para com esse negócio. Eu vou lá, porque eu tenho que explicar, porque eu fulano, por que eu fiz isso, por que eu não sei o quê. Não, irmão. Você não está convicto? Você não está amparado pela palavra de Deus? Você não teve um momento seu com Deus? Deus não abriu a sua mente? Não tem que ficar dando explicação para pai, para mãe. Entenda bem, você que é crente,
E quando a ordem vai de encontro com a palavra de Deus, amém? Agora, nós temos nossos princípios, temos nossa educação e temos a nossa reverência, mas tudo que vai contra a palavra de Deus, você não precisa ficar queimando cartucho, brigando, somente obedeça, seja fiel, que Deus te honra. E Naamã parou na porta, Eliseu mandou um mensageiro e falou para ele, só vá no Jordão 7 vezes e a sua carne será purificada. Olha que interessante isso aqui. Chegou Naamã, a comitiva, a ordem é, desce no rio, mergulha, volta, seu problema está resolvido. Não parece simples, irmão? Não parece simples? Você tem uma doença, uma lepra, algo que está comendo sua carne por dentro, talvez pela roupagem que ele vestia, isso não era tão aparente, mas né, logo ia tomar o rosto, porque ela ia subindo. Coisa simples, fala assim, pessoal, fica aqui, só vou ali, já volto. Espera aí, coisa simples de se fazer. Naamã ficou mordido, ficou sentido. Não, olha o que ele disse, verso 11, Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O leproso era ele mesmo. É igual quando Moisés falou que ele era muito manso, como do João diz que ele era o discípulo muito amado. Quem era o leproso? Ele era ele mesmo, então ele estava ali. Mas não é possível. É assim que o homem de Deus age. Achei que ele ia chegar ali, passar a mão no óleo, ia vir aonde que está a lepra, e e eu ia vir embora. Aí ele está indo indignado, chateado, falando, né? Ah, mas não eram os rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu aqui mergulhar nos rios de águas cristalinas, de águas limpas? O quê? Esse rio do Jordão aqui? Vou fazer o que nesse rio do Jordão? Aí chegou o servo dele e falou assim, ô Naamã, ô meu pai, como eles se referiam com o sentido de honra a Naamã. Se ele não falasse para o senhor fazer uma coisa grande, o senhor não faria? Se ele não falasse aí para o senhor pular 7 ondas, se ele não falasse para o senhor passar alguma coisa nessa ferida aí, o senhor não faria? Se ele não pedisse a cabeça de alguém numa bandeja, o senhor não ia trazer? Ele pediu uma coisa tão simples. Por que o senhor não faz? Aqui tem um grande ensinamento, irmão, que às vezes nós passamos batido. Nós achamos que quando Deus quer tratar nossas feridas, Ele vai mandar sempre um pedido exuberante. Ele vai pedir sempre para a gente algo que nós não podemos fazer. Aí eu vou na igreja, como é que eu vou ser curado? Você vai ser curado na simplicidade. Você consegue crer, sim? Que você é curado na simplicidade? Você é curado, irmão, quando Deus vai e fala para você, se você não precisa ficar oferecendo para mim sacrifício de tolo. Você não precisa caminhar quilômetros para frequentar um lugar onde não tem a cura para a sua alma. Basta você mergulhar no Jordão. Basta você parar de querer se exaltar e se humilhar e se encurvar. Amém? É nesses momentos. O homem era leproso e o que é que ele queria? Mais exaltação. Tá vendo como é que é? Leproso, precisando e achando que tinha direito de alguma coisa ainda. Então ele vai vir, ele vai fazer? Não vou fazer nada, você vai ter que ir lá no rio sozinho, mergulhar e volta que está purificado. Assim é a nossa vida, irmão. Podemos ter os dons, podemos pregar, podemos cantar, podemos contribuir, porém todos nós temos uma lepra. Você tem, eu tenho, nós temos, os irmãos que conhecemos, todos têm uma lepra. Mas qual que é o problema disso? Essa lepra não aparece, porque ela sempre fica escondida no nosso tom, na nossa roupa de religioso. Amém? Sempre é assim. Sempre que você olha, a gente pode estar aqui vestido bem, bonitinho, joinha, e a lepra está ali escondida. Como é que nós vamos nos purificar?
mergulhando no Jordão. Nos tempos nossos de hoje, não é mais era da gente se elevar mais. Não é mais hora da gente olhar e falar assim, ai, eu vou lá porque Deus vai fazer o movimento e vai ser no congresso que eu vou ser curado, e vai ser na vigília, e vai ser no culto do sei da onde, e quando vier alguém lá com a palavra, o homem de Deus, e lá... Não, mergulhe no Jordão. Vai lá, no seu momento de oração, é ali que Deus vai te curar. É no seu momento de consagração, aonde você vai despir a sua roupagem diante do Senhor, rasgar as suas vestes diante de Deus, na simplicidade é que Deus vai te curando da ansiedade, da depressão, da angústia, do sofrimento. Ai, eu estou sofrendo muito. Ai, quem que pode me ajudar? Não vai aparecer o Chapolin Colorado lá para você, irmão. Você vai ter que ir lá. Senhor, sou eu aqui de novo mergulhando nas águas do Jordão. Purifica, Senhor. O fato de ser 7 vezes não é coincidência, irmão. Porque pode ser que não aconteça na primeira, pode ser que não aconteça na segunda, mas continue mergulhando nas águas do Jordão. A gente sempre fica pensando, né? Nossa, mas se Deus olhasse para as águas de Damasco, né? Se Deus enviasse alguém aqui, se Deus enviasse alguém para enviar a provisão, mas e se Deus fizesse dessa forma aqui? Se Deus abrisse a porta dessa maneira? Se Deus viesse por meio desse rio aqui, que para mim parece muito melhor. Pois é, mas não veio. Mas não veio. Deus não veio por Abana, Deus não veio por Farpar, Deus veio pelo rio do Jordão. Então nós devemos sempre olhar isso, que Deus tem as formas dele de trabalhar, que não é conforme as nossas perspectivas, mas pelas perspectivas de Deus. Não, era lógico, vou chegar lá, ele vai pôr a mão na minha cabeça, vou orar, vou invocar Deus, o meu problema está resolvido, mas Deus não acompanha a nossa lógica. E não era uma coisa muito simples, irmão. Mas nesse momento você tem um ato de obediência de Naamã, você tem um choque contra o orgulho dele, e você tem um chamado para a fé simples. A fé simples, que é o que dá resultado. É um pouquinho a cada dia. É na simplicidade da palavra de Deus que Deus vai mudando o nosso coração. É no momento simples de oração, um ato simples de obediência. Tem gente achando, ai, Deus vai me curar, Deus vai fazer isso para mim. Quando eu fizer uma grande obra, Deus está falando assim, observe, obedeça a minha palavra. Coisa simples, irmão Exílio. Ai, mas eu tenho uma doença, eu tenho um negócio, eu tenho um aperto no meu coração que só sai se eu sentir algo. Deus está falando assim, por que você não perdoa que você tira esse mal de dentro do seu coração? Por que você não se rende? E o sinal de rendição aqui de Naamã era ele mergulhar para o Jordão. Por que você não se rende, não se redime neste rio, não entre nesse rio? Não é uma ordem simples? Vai lá, obedece. O resultado está aí. Obedece e será purificado. A obediência, irmão, é melhor do que o sacrifício. A obediência ao Senhor cura mais do que qualquer coisa que nós podemos pensar que é grande. Ai, porque Deus deve falar, deve curar muito o irmão Rodrigo, porque ele está ali na frente da igreja, ele está fazendo a obra de Deus. Irmão do céu, todos nós só devemos a um caminho para a nossa cura e purificação, a palavra de Deus. Você quer ser purificado? Você quer ser curado da sua lepra? Diz que tem comido a sua carne dia após dia? Se renda ao Senhor. Mergulhe no Jordão e fala, Senhor, hoje não deu, volta amanhã e mergulha de novo. Ai, mas Senhor, essa doença aqui é uma doença vergonhosa, mas o Jordão está à disposição ainda. Eu quero que você acredite nisso, irmão, porque Naamã também não acreditou. Ele ficou naquela, mas eu? Naamãzão, velho de guerra, vou mergulhar nesse rio aí. Vou é nada. Aí o servo dele falou assim, mas Naamã, é simples isso. E é a simplicidade que confunde a nossa cabeça, irmão. Às vezes você pensa assim, mas eu sou tão sozinho. Aí chega o irmão na igreja e te dá um abraço.
né? Te dá um sorriso, conta um testemunho bobo. Uma coisa, você fala assim, nossa, a palavra desse irmão aí encheu meu coração de alegria. Você está vendo como é que é coisa simples, irmã Sabrina, que muda o dia do ser humano? Olha para você ver, dentro da sua própria casa, irmão, esse pé de guerra que tem, essas farpas, essas coisas, como é que você resolve? Não, porque eu vou chamar o irmão Rodrigo aqui, ele vai pôr a mão na sua cabeça, ele vai tirar o demônio, o seu infeliz. Mas se você for lá, ô meu bem, eu fiz aqui um bolinho para você, eu sei que a gente não tá bem, sei que a gente tá meio brigado, né? Ô minha filha, aqui eu fiz um negocinho aqui para você, aqui, ó. Sei que né, a gente pisou meio na bola, mas come aqui o bolinho. Tá sem veneno ainda. Tá aqui o veneno, tá aqui o veneno, tá aqui o bolo, tá aqui o bolinho, come o bolinho. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Mas não é tão simples isso. Não é tão simples. Não é tão... Por que a gente não faz? Porque a gente sempre pensa que para resolver um grande problema, de uma lepra tão grande como essa, a gente precisa de 5 passos para um casamento feliz. Aí Deus fala, não, é só você largar a mão de ser queixo duro que você resolve esse problema. Ah, mas eu preciso de uma libertação da minha vida financeira, porque, nossa, irmão, que penúria, mas a gente gasta mais do que ganha. É só gastar menos que não sofre tanto. Eu estava falando com a minha esposa aqui, irmão, esse sapatinho aqui, ó, já tem brincando quase 10 anos. E eu aqui, olha isso, que coisa fina. Passei uma graxinha nele e ficou um aço. Vai até Jesus voltar ou ele não aguentar. Ou o que acontecer primeiro. Mas a gente tem que ter essas noções. Porque são coisas simples que resolvem grandes problemas. Ai, meu filho, ele é distante de mim. Mas você é próximo dele? A gente é bom para acusar os outros, né? Um raio para isso. Ai, mas eu abri uma... Eu não tenho, eu não consigo, eu tenho muitos problemas. Nossos problemas são resolvidos com coisas simples, irmão. Hoje você obedece a Deus. Você vai se rende ao Senhor no primeiro dia. Passa pelo Jordão. Senhor, a lepra está aqui ainda. No outro dia você vai, mergulha de novo. A lepra vai perdendo a força. No terceiro dia você vai, você já começa a ver uma melhora, porque o que estava exuberante no começo já não está afetando mais tanto. Mas isso você percebe que é um processo de purificação. Não é tudo na mesma hora, não é tudo no mesmo dia, não é tudo como um banquete fechado, assim, toma, não. Irmão Naamã lutou, ele relutou contra essa obediência. E talvez a gente relute também. Se você servir o Senhor com alegria, se você contribuir, se você dizimar ou ofertar, você pode fazer prova comigo, se eu não abrirei as janelas dos céus. Mas a gente sempre pensa assim, né? Ah, mas será mesmo? Ah, mas será mesmo? E a gente vai ficando com aquela lepra dentro de nós. Aquela lepra. Não, mas irmão, você não pode ter isso. A Bíblia manda você perdoar 70 vezes 7. Ah, vou perdoar nada. Aqui eu não vou ficar vindo para o culto nada, não. Irmão, é simples, não precisa ter um crescimento espiritual, você deve frequentar a igreja, fazer essas consagrações. Não, irmão, consagração, não consagro, não. Eu gosto de participar de culto. Não, irmão, tudo bem, culto é importante, mas você deve ter o seu momento com Deus lá no secreto, onde você vai tratar suas feridas ali no Jordão com Deus. Não, eu gosto de ir no culto. Tá bom. Culto é importante. Mas nós temos essas outras disciplinas espirituais. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? São coisas pequenas que resolvem grandes problemas. São coisas, são mergulhos no Jordão diariamente que vai tirando de nós toda a imperfeição, vai purificando, tirando toda a lepra, tudo isso, porque essas coisas vão corroendo, vão nos corroendo por dentro. E eu queria que você colocasse isso em prática para o dia de hoje. Muitas vezes, Deus não pede que nós façamos as coisas difíceis. Às vezes não pede. Às vezes o comando ele é bem simples.
perdoar, obedecer, se humilhar. Às vezes, né? Tá vendo como são coisas? O beabá da fé: perdoar, obedecer, se humilhar, voltar ao primeiro amor, perseverar. Ah, irmão, mas o que eu tenho que fazer? Porque, nossa, eu estou obedecendo, eu estou fazendo, irmão. Eu estou ali aos pés da cruz e nada acontece. Tá bom, persevera. Olha isso, irmão, que bálsamo para nossa alma na noite de hoje. Mas eu não estou vendo nada acontecendo, irmão, mas não é hora para ver mesmo. É hora de perseverar. É hora de perseverar. Irmão, mas eu olho para lá, tá tudo estranho, tá tudo escuro, eu não enxergo nada, mas eu estou fazendo as coisas que Deus pediu. Persevera, é simples, a gente quer, não que eu tenho que fazer. Eu tenho que ver, eu tenho que estar ali, envolvido. Não, persevera. E verás o livramento do Senhor. Devemos crer, irmão. Devemos crer que Deus não nos abandonou. Devemos crer que as coisas simples e pequenas podem mover as montanhas. Não é isso que você ouve nos evangelhos? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai orar e os montes se transportarão. Mas a fé é pequena, mas o resultado é grande. A obediência é simples, mas o resultado é estrondoso. Está vendo como é que são coisas poucas que Deus nos pede, mas que geram grandes livramentos, grande graça para nós. O livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Alguém pode olhar para você e falar assim, mas você não vai fazer nada não? Você fala, não, já estou fazendo. Mas você está fazendo como? Eu estou na obediência. Eu estou no cumprimento da palavra. Eu estou aguardando, é a promessa se cumprir na minha vida. Mas você está aí nesse embaraço aí. Você fala assim, embaraço é o que você está vendo. Mas eu estou vendo o Jordão. Eu estou mergulhado no Jordão. Após os 7 dias, você verá o livramento. Após os 7 dias, você verá o quanto eu fui purificado, o quanto estar sendo humilhado, estar em obediência, o quanto estar andando no caminho de Deus, fez bem para minha alma, fez bem para minha vida. Amém? Porque nós andamos por fé e não por vista, como diz 2 Coríntios 5:7. Naamã olhou e falou, esse rio não vai dar nada. O servo olhou e falou assim, mas por que o senhor não tenta então? Tenta. O máximo que vai acontecer é você sair do rio molhado. Tenta obedecer, irmão. Tenta obedecer. Ah, não, porque esse negócio de obedecer não vai dar certo, não. Então tenta. Tenta para ver se não vai dar certo. Esse negócio... Eu não vou ficar fazendo essas coisas não, irmão. Ficar indo para a igreja. Mas tenta buscar. A gente tenta tanta coisa no mundo, não tenta? Entrega um currículo, não dá certo, entrega um outro, não dá certo, entrega um outro, não dá certo, 50 não dá certo, mas a gente não perde a esperança. É humilhado, é xingado, e a gente está lá, fazendo, perseverando. Agora, quando é para Deus, não. Quando é para Deus, a gente quer ver na hora. A gente quer escolher a maneira como Deus vai abençoar. Deus, eu só aceito se o senhor fizer assim. Se o senhor não fizer para mim, não preciso fazer mais. Mas não. Deus está falando para você nessa noite. Olhe por fé e não por vista, amém? Olha para você ver como isso é interessante. No Novo Testamento, em João 9, tem um cego que foi curado quando fez algo simples. João 9, verso 7. Quando ele simplesmente se lavou num tanque. O homem era cego, irmão, cego. Você entra no tanque, se lava, você vai sair curado. Talvez ele vai falar assim, senhor, cadê o colírio? Cadê aí a maquininha para eu botar o olho aí para, né? Para cirurgia ocular, alguma coisa? Não. Entra no rio e se lava. Entra no tanque e se lava. Deus curou aí. Os 10 leprosos, em Lucas 17:14, eles foram curados quando fazem algo simples. Quando eles foram se mostrar aos sacerdotes. Vai lá, se apresenta ao sacerdote. Tiveram um encontro com o Senhor, só pode ir, só vai. Talvez vai ser, mas eu vou agora, vou assim?
Vou chegar lá, eles vão olhar para mim e vão me escorraçar lá. Não, só vai que a ordem já foi dada. Está na obediência, está na palavra, vai que a ordem já foi dada. Você imagina Pedro, irmão? Se Pedro fosse igual a um de nós? Não, Senhor. Eu pesquei a noite toda aqui, Senhor. Eu não vou lá. Vou jogar a rede de novo. Pedro, somente obedeça. O que Pedro fez? Senhor, pela sua palavra. Eliseu não era conhecido como um homem de Deus? Era para Naamã, falou assim, esse homem sabe das coisas. Esse homem sabe das coisas. Eu conheço a fama dele. Não é à toa que ele está me mandando entrar nesse rio. Mas não, a nossa incredulidade por vezes é maior. O milagre da multiplicação, todos conhecem, né? Se eu não me engano, Lucas capítulo 5. Começa com o quê, irmão? Lucas 5 é a pesca milagrosa. Aqui é Marcos capítulo 6. Aquela multiplicação dos pães, ela começa com o quê? Um caminhão da marca Spam parando em frente ao lago. É assim? Aí desce alguém lá, catoquinha, roupa branca, chegou a encomenda. Como é que começa aquele milagre? Alguém levando 5 pães e 2 peixes. Isso não tem um princípio? A Bíblia diz que se nós não formos fiel no pouco, nós nunca seremos fiéis no muito. Mas se formos fiéis no pouco, sobre o muito o Senhor nos colocará. Talvez alguém possa olhar para nós aqui e falar assim, mas aqueles irmãos lá, ninguém dá nada para eles. Estão lá na garagem. Irmão, vem aqui que eu vou mostrar umas fotos para vocês. Vem aqui que eu vou mostrar umas coisas que nós faz aqui. Se a gente não for fiel no pouco, irmão, nós nunca seremos fiéis no muito. Não que eu vou obedecer a Deus quando Ele fizer. Deus vai fazer, você vai dar de louco, você vai inventar alguma coisa e você não vai fazer. Porque o coração fiel e agradecido e obediente, ele faz qualquer loucura pelo Senhor. É para mergulhar? Vou mergulhar. Se fosse barro, ele entrava. Se fosse sujeira, ele entrava. Se fosse qualquer coisa naquele rio, ele entrava. Mas o coração incrédulo, ele não quer fazer isso. Mas pela glória de Deus, Naamã obedece. Ele ouve o seu servo e ele vai lá. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino. E ele ficou purificado. Essa comparação e analogia ao menino era como se naquele momento Naamã passasse por um novo nascimento. Porque a declaração que ele dá posteriormente à sua purificação dá esse peso de credibilidade. Ele fala o quê? Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Que você possa ter essa experiência com o Senhor, irmão. De a partir de pequenos atos de obediência, você possa colher grandes frutos e na sua vida você possa declarar isso. Não há outro Deus senão o nosso. Não há outro Deus, não há outro caminho senão aquele a quem nós rendemos a nossa vida. Você crê nisso? Você crê que Deus que mudou o coração de Naamã, o ímpio, ele está com você nessa noite para te dar graça, para te dar força para obedecer. E você crê nisso, irmão, que até para obedecer nós precisamos da graça de Deus. Ninguém obedece a Deus se não for por intermédio dele. Isso é uma coisa ruim, irmão. Isso é uma coisa ruim. Se não é Deus ali, ó, vai, tome graça para obedecer. Aqui eu tô na sua mente, eu tô falando com você aqui. Me obedeça. Tô tratando no seu coração aqui. A gente tá ali relutando, né? A gente tá ali relutando, a gente tá, não vou, não, isso aqui eu não vou fazer. Eu falei, mas é por aqui que você vai começar a sua purificação. Comece hoje, irmão. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Que você possa, assim como Naamã, receber de Deus a graça.